Fala pessoal, beleza? Aqui nós vamos falar um pouco sobre emocional. Beleza, muitos traders chegam para mim e falam: Zé, não consigo operar mais, estou com o meu emocional abalado. Zé, não consigo operar em razão do meu emocional. É muita emoção pro meu coração. Zé, o mercado vai contra a minha ordem, eu já entro em desespero. Zé, quando vai a favor já saio curto. Zé, tá se identificando? É o verdadeiro mão de alface. Vamos lá. Existe sim o emocional no mercado, mas você tem que saber exatamente se é o problema no emocional. Se você não sabe me responder de maneira objetiva, qual o seu drawdown, qual o seu payoff, qual a sua curva de capital, qual a sua taxa de acerto, qual a sua taxa de ocorrência, se você não sabe me explicar esses critérios, o seu emocional está correto. Ele está te protegendo do mercado, para você literalmente não fazer cagada no mercado. Não vai fazer merda, hein? Ou seja, você não colocar o seu capital a risco. Por quê? Porque você não sabe o que está fazendo. Basicamente, é a mesma coisa um médico com bisturi e ele mal sabe o que fazer ali com o paciente. Então, pessoal, primeira coisa, vamos trabalhar um pouco a diferença, se é o meu emocional ou se é a questão técnica. Bora lá. Primeira coisa no mercado financeiro, o que você tem que saber? Que o mercado ele é estatístico, o mercado ele tem padrões. Mesmo quando a gente analisa fluxo e gráfico, nós estamos analisando padrões, comportamentos do preço. O fluxo, por mais que a gente esteja analisando o momento do mercado, o time do mercado, a gente analisa padrão. Eu só compro ou vendo se os compradores fizerem determinado padrão, se os vendedores se comportarem de determinado padrão. Por mais que seja no exato momento, mas existe um padrão envolvido. A mesma coisa o gráfico. Então, a todo momento, nós operamos padrões estatísticos. Quando acontece um determinado padrão no fluxo de compra, a maior probabilidade é de que os comprados vencem. Então, a partir desse momento, eu abro uma posição de compra. Maior probabilidade. Em nenhum momento teremos certeza no mercado. Por isso que operamos a todo momento. Estatísticas. Acertou, miserável. Falando sobre isso, o que nós vamos abordar então? Zé, o que eu preciso saber? Quais são os critérios que eu preciso saber para saber se eu estou estatisticamente positivo, estou numa posição estatística positiva ou negativa numa determinada posição? Se eu estou com a maior probabilidade de vencer ou de, no caso, tomar um loss? Nós temos alguns critérios, que seriam drawdown, payoff, taxa de acerto, taxa de erro e, por último, nossa curva de capital. O drawdown, pessoal, é saber, dentro da nossa estratégia, aquela que a gente escolheu para operar o mercado financeiro, lembra dos padrões? Estratégia é um padrão e muitos chamam de setup. Dentro daquele padrão que eu escolhi operar no mercado, qual o declínio máximo dentro do intervalo de tempo que eu vou operar que essa estratégia no passado já me demonstrou? Um exemplo, 6 meses atrás, que é ideal, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Como é muito desgastante fazer isso manualmente, tem hoje também ferramentas técnicas, ferramentas robôs que fazem esse chamado backtest dessa estratégia. Mas eu sempre prefiro fazer manualmente porque você sempre analisa como otimizar a sua estratégia frente aos exemplos que você está vendo. E também você consegue gravar, servindo de treino da estratégia, caso você identifique ela no mercado, né? Ou venha identificar ela. Beleza, pessoal? Quando você faz essa análise pretérita da sua estratégia, você tem que analisar, dentro desse intervalo, mês a mês, qual foi o declínio máximo que você teve, ou seja, quanto que ela chegou a perder, o máximo de perda dentro daquele mês, essa estratégia. Em 6 meses atrás, você pega que o máximo que ela chegou a perder em determinado mês foi de R$1.000 e que a média que ela fica de declínio máximo dentro do mês seria de R$800, R$700. Então, a partir daí você sabe o que, pessoal? Que para operar aquela estratégia, você precisa de, no mínimo, uns R$1.200, R$1.300, considerando a garantia ali, não deixando exatamente no valor, porque você pode ser estopado pela corretora. Então, você sempre deixa uma folga do seu drawdown. Ou seja, as pessoas não sabem me responder isso. Zé, mas o meu emocional... Você não está com o emocional abalado. O seu emocional está fazendo a função dele de proteger o seu patrimônio, porque você não sabe que
dentro, você colocou R$500, você não sabe que tecnicamente, muitas vezes o mercado pode estopar você, pode quebrar a sua conta, chegar nos seus R$500 e depois começar a subir. Já aconteceu isso com você? Cagada no mercado. Colocou um determinado valor na corretora, estava operando uma estratégia, chegou a tomar loss, perder tudo que tinha na conta e depois a sua estratégia começou a ser vencedora, né? Se você está se identificando com isso, saiba que você não sabia qual é o drawdown da sua estratégia e por isso você acabou cagada no mercado, encerrando essa conta. Depois do drawdown, o que o trader precisa saber na sua estratégia? Ele precisa saber, dentro dessa estratégia escolhida, qual a taxa de acerto que eu tenho frente ao meu payoff. A todo momento teremos que equilibrar essa situação, taxa de acerto versus payoff, payoff vezes taxa de acerto vezes payoff, entenderam? A todo momento eu faço esse equilíbrio para colocar sempre uma expectativa matemática positiva. Zé, não estou entendendo nada, calma, eu vou explicar. Vamos lá, taxa de acerto, ele é nada mais, nada menos do que a probabilidade de acerto que você tem naquela estratégia. Toda vez que você abre uma posição, quantas vezes você acerta? Do total de operações que você abriu, quantas você acertou? Quantas você errou? E isso nós temos um percentual. Se eu abrir 10 operações, eu acertei 7 e errei 3, eu tenho uma taxa de acerto de 70 para 30. Eu acerto 70% das vezes e erro 30% das vezes. Ok? Depois disso, pessoal, o que nós temos que saber? Qual o payoff? Tudo bem, eu acerto muito mais do que eu erro, mas quando eu acerto, quanto eu ganho? E quando eu erro, quanto eu perco? E aí, pessoal, que a gente tem que fazer essa análise. Se quando eu acerto eu ganho 1 e quando eu perder eu perco 5, 6, é cagada no mercado. Eu não vou fechar a conta, basta você multiplicar. Se eu ganho 1 vezes 7, eu ganho 7. Se cada vez que eu perco 6 vezes 3, 18, faz a conta e você vai ver que você perdeu dinheiro no mercado. Vamos lá então, Zé, como eu faço? Eu, Zé, utilizo sempre uma taxa de acerto mais alta. Por quê? Para mini índice e mini dólar, para mim a taxa de acerto tem extrema importância sim, mas ela não está sozinha. Tá? Apesar para mim ela ser extremamente importante para que a sua confiança venha, para que você consiga trabalhar o seu emocional em saber que você ganha a maioria das vezes que você abre a sua operação, você tem que equilibrar o seu payoff, que eu sempre digo que o payoff é dinâmico. Por quê? Muita gente acha que ele se encerra na parcial, e ele não se encerra na parcial. Payoff, a parcial, serve para proteger o nosso preço, e a partir desse momento nós vamos levar a operação, mas a todo momento protegido, para equilibrar o nosso payoff, caso a nossa parcial tenha sido feita com uma relação risco-retorno negativa, ou seja, eu aceitei mais risco do que na minha parcial eu aceitei meu ganho. E a partir disso, eu simplesmente só protejo a operação e deixo a operação caminhar, para que assim eu equilibre minha relação risco-retorno. Então, qual que é a configuração entre payoff e taxa de acerto que eu mais gosto? Eu gosto de 70, 30 e um payoff de, no mínimo, 0.8, 0.9 a 1. O ideal já é de 1 para frente. Geralmente eu fico com a 1,5, 1,4, 1,8. Chegamos a fazer payoff de 1 para 33 no índice esses dias, só que muitas vezes a gente faz um payoff negativo. Então, 1 para 33 frente a um payoff negativo, a todo momento eu estou equilibrando a minha taxa de acerto no final do mês. A minha taxa de acerto e meu payoff. Assim, geralmente nos meses eu fecho com payoff de 70, 30, 75, 78, né? E payoff de 1,5, 1,4, 1,2, 0,9, dependendo do mês, tá? Eu já entendi que eu tenho que saber qual é o meu drawdown, eu já entendi que eu tenho que saber qual é a minha taxa de acerto, qual é a minha taxa de erro, né? Qual é o meu payoff, que eu tenho que equilibrar minha taxa de acerto frente a payoff. E qual que é o último, Zé? A curva de capital, pessoal. Nós temos que entender como que ocorre a nossa curva de capital. Você sempre percebe que na sexta-feira a sua curva de capital desce. Você sobe, sobe, sobe durante a semana, a sua curva de capital cai bastante na sexta-feira. Adivinha? É cagada no mercado. Sexta-feira talvez seja um dia que você não precisa operar. Para quê? Para que você fique consistente. Entenderam? A curva de capital serve para a gente identificar quais os melhores dias e tentar perceber um padrão dentro da curva de capital. Começa a comparar a sua curva de capital desse mês com a do mês passado e analisa sempre quando você tem
um declínio nessa curva. Nesses dias você analisa o porquê do declínio. De repente é vencimento de opções, é sexta-feira, um dia mais aleatório, ou vencimento de contrato. Analisa sempre essas situações e são esses dias que você deve evitar de operar. Beleza? Após o trader me responder de maneira bem objetiva todas essas informações e ainda assim ele esteja com um problema emocional para poder entrar na operação, aí você realmente está com um problema emocional e aí tem várias formas de trabalhar. PNL, você pode procurar um trader mais experiente, tentar ver a visão que esse trader tem, conseguir extrair a partir daí um pouco mais de confiança e sim trabalhar o seu emocional. Por quê? Porque você tem uma estratégia bem definida, você sabe qual o drawdown dessa estratégia, você consegue fazer a relação risco-retorno junto com o payoff e deixar sempre uma expectativa, ou seja, essa relação payoff e taxa de acerto sempre vai ser positiva, que é a expectativa matemática, e consegue analisar sua curva de capital, evitando cagada no mercado. Os maiores buracos ali dentro da sua curva de capital. A partir desse momento, se você ainda não está conseguindo desenvolver essa estratégia que você tem certeza que no final do mês ela é vencedora, apesar dos altos e baixos, realmente, pessoal, vários exercícios. Eu, Zé, por exemplo, fiz um exercício de PNL em que eu me concentrava e eu via o Zé no final do dia que respeitava sempre o seu operacional, como eu me sentia, o que eu fazia após isso, qual eram as minhas emoções a partir disso daí. E isso me ajudou muito a respeitar. E eu trabalhava sempre também o Zé que não respeitava a estratégia. Quais foram as piores perdas do mercado? Quais foram as que a gente chama de trolhas, né, do mercado? E isso, aquele sentimento vinha até mim e esse sentimento me ajudou a ter uma regra mnemônica. Uma regra para que eu me lembre nesse exato momento o que não fazer no mercado. A partir desse momento eu consegui trabalhar um pouco mais a minha cabeça para que eu pudesse acreditar exatamente no que eu venho fazendo, além de outras estratégias que foram utilizadas. Beleza? Para você que está com problema emocional, faça essas perguntas, analise dentro desses critérios que eu falei para vocês, se vocês sabem responder isso de maneira objetiva. E se sim, ainda está com problema, aí procure ajuda ou de um trader experiente, ou de um coach, ou aquele que você entenda que vai te auxiliar na parte emocional das suas operações. Belezinha? Para quem não me segue ainda, me segue lá no Instagram, @zerico.oficial. E no meu Telegram, Zé Rico Analista, também dentro do Zé Rico Analista tem uma comunidade chamada Comunidade ZR, que é destinada a traders iniciantes, intermediários e avançados, em que um ajuda o outro ali. E eu estou sempre colocando conteúdo nessa comunidade e no Zé Rico Analista também colocando conteúdos de novas programações que a gente tem por ali. Então é isso, pessoal. Tá bom já. Não, peraí, cara. Acabou. Eu fiz tudo isso, tem um like ali. Chega, cara. Ô, Chega, cara. já foi. Beleza, pode tirar aí. Pronto, pessoal. Ó, fiz tudo isso, os caras não querem deixar o like aí, cara. Deixa o like aí, meu. Faz, eu vou continuar aqui pelo telefone mesmo. Tô sentado, ó. Beleza? Já deu like? Like? Vai, pode tirar tudo o resto aí. Eu vou continuar aqui. Like? Deu like? Então beleza. Vou esperar mais um pouco.